Olá a todos, sou o Thiago Jorge, oncologista clínico da BP e também coordenador de inovação em oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estou ao lado da doutora Camila Yamada, que também é oncologista da BP e a chair do LACOG Neuro, recentemente empossada por nossa honra e recentemente criado o LACOG Neuro. E estamos aqui realmente para poder discutir com vocês os dados que saíram mais em neuro-oncologia na ASCO de 2019. Camila, de novo, não foi a vez da gente ganhar um New England com neuro na ASCO, né? Não, nada de publicação simultânea. Não. Conta pra mim, o que a gente pode tentar tirar dos dados que a gente viu? Nada muito chamativo, mas tem algumas coisas que vão ter impacto na prática clínica a partir de amanhã, certo? Certo. Acho que vamos começar falando primeiro dos dados do poster session, que o pessoal mostrou os dados de memantina com hippocampal sparing para radioterapia whole brain. Comenta um pouquinho pra gente quais foram os dados. A gente já tinha o dado de memantina em diminuir o déficit cognitivo de paciente submetido à radioterapia de crânio total. Nesse trabalho eles avaliaram o quanto que a gente poderia adicionar na proteção desse déficit neurocognitivo do paciente, utilizando a radioterapia de crânio total com a memantina e proteção de hipocampo. E eles viram que teve uma redução de 26% do déficit cognitivo nesse subgrupo de pacientes. Então, assim, eram pacientes que já tinham indicação de whole brain, e daí eles associaram essa nova modalidade. A gente sabe que não é de fácil acesso e coberto pelos convênios a proteção de hipocampo, mas é uma possibilidade que tem um impacto muito importante nesse subgrupo de pacientes. E frente ao que a gente tem hoje, taxas de resposta absurdas com os TKIs, tanto para melanoma quanto para pulmão, e provavelmente a gente vai começar a ter também em outras áreas, né, cada vez mais. Como que a gente consegue ver a importância? Hoje em dia, acho que, pelo menos na nossa prática, cada vez menos whole brain a gente vê e cada vez mais radiocirurgias em números maiores, né? Historicamente, já vem caindo nos últimos 10 anos a indicação de radioterapia de crânio total. Ainda tem um subgrupo, mas geralmente paciente já politratado, paciente com uma doença muito avançada. A gente até tem que ponderar a indicação de crânio total, porque daí a gente tem o Quartz Trial, que foi publicado, que na verdade Best Support Care foi igual à radioterapia de crânio total. Então é um nicho de paciente que tem indicação. A gente está utilizando muito mais a radiocirurgia e radioterapia fracionada para metástases cerebrais. Tem uma atualização recente do grupo japonês que publicou os dados deles em radiocirurgia em mais de 10 lesões. Então, assim, aquele paciente que a gente ficava, 3 lesões, mais do que 5, 10, então a gente não sabe o número que a gente pode submeter para fazer radiocirurgia. A gente viu que é seguro e, teoricamente, na verdade, esse risco de déficit cognitivo é muito menor, mesmo a gente fazendo várias lesões com radiocirurgia. Perfeito. Então, acho que para a gente poder resumir, teoricamente, quanto mais puder utilizar de radioterapia para poder poupar parênquima, talvez a radioterapia fracionada seja a melhor opção, mas quando do whole brain a gente deve usar... Quando necessário, memantina por 6 meses e, de preferência, com proteção de hipocampo. Perfeito. Agora, especificamente para os primários de sistema nervoso central, tivemos alguns dados interessantes com algumas drogas novas, ainda muito inicial, inibidores de IDH, todos fase 0, fase 1 ou fase 1 bem inicial. Mas acho que talvez o que vale a pena a gente conversar um pouco é de uma droga que está para ser aprovada no Brasil, que já foi aprovada nos Estados Unidos pela FDA, que é o larotrectinib, né, que é um inibidor do NTRK. E eles hoje mostraram os dados especificamente para tumores cerebrais e metástases cerebrais na coorte que eles têm de pacientes que estão sendo tratados. Comenta um pouquinho para a gente nessas duas populações específicas e algumas nuances desses dados. Na verdade são os dados preliminares deles, um número pequeno de pacientes, então a gente já sabe que essa mutação é extremamente rara. Eles até apresentaram 5% de incidência dessa mutação nas metástases cerebrais, que até, teoricamente, aí até
tá próximo de álcool e tal, coisa que a gente vai atrás dessas mutações. Só para esclarecer, desculpa, a gente fala mutações, mas são fusões especificamente. São fusões, exatamente. Tá? Isso é uma coisa que foi bastante levantada durante a sessão, porque parece que no sistema nervoso central a gente tem altos números de mutações, mas a gente tem que explorar especificamente as fusões. Não tem benefício em mutação. Exatamente. Né? Então, assim, eles avaliaram os dados de 14 pacientes, sendo que 5 eram de tumores metastáticos para o sistema nervoso central e 9 de primários do sistema nervoso central. Eles não abriram todos os dados, então a gente nem sabe quais eram os subtipos dos tumores de sistema nervoso central, perfil molecular, nada disso. Mas nos primários de sistema nervoso central, 100% dos pacientes responderam. Então, assim, todos os pacientes tiveram doença estável, que a gente já sabe que é uma coisa muito boa para tumor primário do sistema nervoso central. Mas nos pacientes com doença metastática, vários pacientes tiveram resposta objetiva e controle da doença, com durações de respostas aí nas metástases de 13 meses e nos tumores primários do sistema nervoso central em torno de 9 e 10 meses. Então, assim, um dado muito promissor. A gente sabe que apesar da droga ter uma baixa penetração em sistema nervoso central, ela é extremamente efetiva nesse cenário e é uma fusão que a gente tem que ir atrás, que a gente sempre tem que confirmar por sequenciamento gênico, que daí, querendo ou não, agrega um exame a mais nesse subgrupo de paciente, mas é uma mutação que vale a pena ser pesquisada. O que eu achei bastante interessante dessa discussão é que realmente a gente vê que há algo diferente, sendo que, no geral, existe em torno de 81% de taxa de resposta para os tumores que tem essa fusão, e quando a gente olha para o sistema nervoso central, 60%. Outra coisa que me chamou bastante atenção é que dos 14 pacientes com tumores primários do sistema nervoso central, 10 eram crianças. Sim. Então, assim, não sabemos realmente qual a incidência disso nos tumores de adultos. Mas é algo que vale a pena ser pesquisado. A gente só tinha 4 pacientes adultos ali, mas é o que você disse, todos eles tiveram pelo menos estabilidade da doença. E o interessante é que quando a gente faz a avaliação, a gente usa o Renal especificamente para os gliomas, né? Então acho que foi um dos primeiros trials, assim, basket, que utilizaram uma proposta de avaliação de taxa de resposta baseado no que a gente realmente usa em neuro-oncologia e não olhando RECIST, coisas que pra gente não são tão interessantes quando a gente avalia a taxa de resposta, né? Agora, falando de coisas que podem mudar a nossa prática do dia para a noite. Acho que a gente teve 2 trabalhos interessantes nesse sentido. Vamos começar com uma coisa que já estava começando a ficar meio sedimentada, mas que as pessoas ainda tinham os detratores, né? Então, assim, é a questão do 6 meses ou 12 meses ou mais de 6 meses de uso de temozolomida na adjuvância de glioblastoma. E o pessoal da Espanha mostrou os dados de coorte deles, né? Explica um pouquinho pra gente. A gente já tinha 2 trabalhos anteriores, mas tudo avaliação retrospectiva, que não teria benefício a gente manter a temozolomida além dos 6 ciclos, além do fato que, mantendo mais do que 6 ciclos, a gente acaba diminuindo uma possibilidade de reexposição futura num cenário que a gente tem pouquíssimas drogas. Sim. Então, assim, isso daí é muito ruim para o paciente com glioblastoma. Então, assim, esse é o primeiro trabalho prospectivo que eles avaliaram os pacientes que iam completar os 6 ciclos e os pacientes que fizeram além dos 6 ciclos. E agora, com follow-up de 14 meses, eles não viram diferença entre os 2 grupos. Então, assim, obviamente, o grupo que fez mais de 6 ciclos teve mais toxicidade, não agregou em nada, nem sobrevida livre de progressão e sobrevida global ainda eles não abriram os dados. Então, assim, não faz o menor sentido, na verdade, hoje, a gente manter além dos 6 ciclos de manutenção da temozolomida em paciente com GBM. O que você me diz quanto ao método do estudo? Porque o estudo não foi randomizado, né? Na verdade, foi um estudo de 2 cortes, a corte que usaria 6 meses e a corte que passaria dos 6 meses, né? Mas se eles tentassem randomizar, seriam muitos pacientes porque eles achavam que o benefício era muito pequeno. Então, um trabalho impossível de ser feito numa doença que não é tão comum quanto o glioblastoma multiforme. Mas até hoje, acho que é o melhor dado que a gente tem, né? E as curvas são completamente superponíveis, né? Então, isso vem para sedimentar? Eu acho que vem, né? Apesar de não ter sido randomizado, foi o primeiro prospectivo. Todos os dados
vem ao encontro do que a gente já tinha de análises retrospectivas de trabalhos muito bem conduzidos e randomizados. Não acho que isso é um viés de seleção pelo fato de não ter sido randomizado. E é interessante, né, que eles, quando eles fizeram a discussão de como Exatamente. eles fizeram a corte, eles tentaram ver tanto os pacientes, o quanto de doença sobrava, doença residual dos pacientes, e a metilação da MGMT, que a gente sabe que é um fator prognóstico importante nos pacientes com glioblastoma. Então, dessa maneira, eles tentaram diminuir ao máximo a heterogeneidade dos grupos para que fosse o mais tranquilo possível o acompanhamento desses pacientes. A gente tem só a publicação para ver como que ficaram os grupos, coisa e tal, mas assim, pela discussão, os grupos foram homogêneos, então não teria que ter muita diferença devido a isso. E vamos terminar então com a cereja do bolo, que é o Ketnon. Finalmente saíram os dados de concomitância. Segunda análise interina, mas que saíram os dados da concomitância de radioterapia com temozolomida em pacientes com gliomas, astrocitomas grau 3 não codeletados. Então, assim, ele já começa a agregar para a gente os dados de análise a partir da nova classificação da RU de 2016, em que é obrigatório você ter IDH, que é obrigatório você ter codeleção para poder chamar algo de glioblastoma, oligodendroglioma ou astrocitoma. E o Van trouxe algumas coisas interessantes, né? Ainda mais misturando... na verdade, assim, só para a gente relembrar, o Ketnon, ele era um trabalho que randomizou 751 pacientes em 4 braços. Então, ele queria responder todas as perguntas que a gente tem em relação ao tratamento dos pacientes não codeletados IDH mutados, então dos astrocitomas. Então, os pacientes podiam ser randomizados só para radioterapia exclusiva, radioterapia concomitante a temozolomida, radioterapia seguido de temozolomida por 12 ciclos, diferente do GBM, e radioterapia concomitante a temozolomida e sequencial aos moldes do Só para a gente lembrar, do STUP, né? Fazia sentido à época, porque esse trabalho foi pensado logo após saírem os dados do STUP de glioblastoma, o clássico de fazer radioterapia concomitante a temozolomida, depois mais 6 meses de temozolomida. E nesse momento a pergunta que a gente tinha era, primeiro, se valia a pena fazer quimioterapia para esses pacientes, porque os dados a gente não tinha ganho de sobrevida, a gente só fazia radioterapia para esses pacientes. E a pergunta... O padrão na época era radioterapia. E não adjuvante, né? Uma radioterapia na progressão, porque teoricamente você diminuía a perda cognitiva. Mas, de novo, nós estamos falando de uma doença que a sobrevida mediana é em torno de 8 a 10 anos e, consequentemente, demora muito tempo para a gente ter os resultados, né? Sim. Agora, na verdade, essa segunda análise interina foi com follow-up de 56 meses. Então, assim, a primeira análise foi publicada em 2017, que mostrou para a gente o ganho de sobrevida nos pacientes que receberam a temozolomida sequencial. Perfeito. De manutenção, que daí assim, aí consolidou, na verdade, que nesse subgrupo de pacientes, nos astrocitomas não codeletados, IDH mutado, que era benéfico a gente fazer a manutenção. Agora, eles responderam da temozolomida concomitante. E eles tem toda uma análise estatística para daí descrever o trabalho, se é positivo, se não é positivo, só que o hazard ratio para sobrevida nos pacientes que receberam a temozolomida concomitante foi de 0,9 e cruzou a barreira do 1, ou seja, trabalho negativo e... Cruzou o índice de futilidade, né, da análise. Daí assim, o interessante, na verdade, foi com a análise molecular, né, então os pacientes, assim, se for para nichar, daí tem algum paciente que pode se beneficiar da temozolomida concomitante? Teoricamente, só os pacientes IDH mutado, que teve um hazard ratio de 0,6, aí parecido com o ganho de sobrevida que tinha da manutenção, mas também esse paciente já é um paciente de melhor prognóstico. Com certeza. Então, será que eu vou agregar muito mais toxicidade cognitiva? Então, assim, isso daí é importante para a gente. Será que a gente vai ter que fazer para todo mundo? Então... eu acho que surgiram algumas dúvidas nesse sentido. Primeiro, a questão da neurotoxicidade num grau 3... é importante para a gente, porque a gente sabe que esse paciente vai viver bastante tempo. E geralmente são pacientes jovens e assim por diante. A gente sabe que o tumor é pior. Exatamente. Né? Então, assim, a progressão de tumor é pior. E eu achei bastante interessante um dos comentários que o Van der Bent fez depois na discussão, em que ele falou que
ele recentemente, mesmo já sabendo que os dados eram negativos, prescreveu a concomitância para uma paciente que tinha uma doença residual, né, grande. Então, eu acho que a gente ainda vai poder dar aquela adaptada, mas o que me chamou muita atenção, na verdade, foram os dados de negatividade de concomitância e de negatividade de temozolomida adjuvante para IDH selvagem. E isso começa a colocar na nossa cabeça, caramba, será que precisa fazer a concomitância com o glioblastoma? Sabendo de que praticamente metade dos gastos da temozolomida vem do glioblastoma, vem da parte da concomitância, né? Na verdade, mais gerou hipótese o CATNON Trial agora em relação até à conduta com glioblastoma. A gente sabe que são doenças diferentes, então assim, até pouco tempo atrás tratava, na verdade, glioma de alto grau igual glioblastoma. A gente sabe que são doenças diferentes, o prognóstico é diferente. Eu acho, na minha opinião, que a temozolomida concomitante, a gente vai ter que nichar o grupo de paciente. Então assim, um paciente que tem uma lesão pequena, localizada, que talvez seja passível de alguma reabordagem, alguma coisa local, é um paciente que teoricamente eu não preciso fazer o tratamento concomitante. Mas assim, uma área eloquente, uma progressão local ali pode ser muito mórbido para o paciente, né? Coisa e tal. É o paciente que a gente tem que oferecer todas as armas que a gente tem. É aquele que a primeira chance talvez seja a única que você tenha, né? Então talvez seja a melhor maneira de começar. Na minha impressão, na verdade, essa foi a mensagem do trabalho. A dúvida do por que não foi positivo no IDH selvagem incomodou. Eu acho que é uma coisa que incomoda a gente, justamente pela conduta que a gente tem com o glioblastoma. Será que seria melhor aumentar a manutenção e tirar a concomitância? Não sei, são perguntas que... E provavelmente a gente vai começar a descobrir agora que os IDH selvagens também não são todos iguais, né? Sim. Então por que você acha um IDH selvagem com componente de baixo grau? Estranho, né? Então provavelmente deve ser também um misto de doenças. A mesma discussão do que é mais importante, o IDH ou o grau histológico. A gente não sabe, tem muito mais coisa dessa parte da parte molecular, coisa e tal. De quando tiver ASCO que vai ter um New England de neuro, né? Então, pessoal, muito 2020. Obrigado. Quem sabe, vamos lá, a esperança está aí. Muito obrigado por vocês estarem com a gente, foi bem produtiva essa discussão e espero que também tenha sido para vocês. Um grande abraço.